E aí, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula de língua portuguesa, mais uma aula de sintaxe. Essa parte é longa? É. E é fundamental que ela seja assim. Afinal de contas, a matéria de sintaxe tem que ficar bem explicadinha para você poder entender esse conteúdo, joia? Eu não vou te entupir com um monte de informação inútil, mas também não vou deixar você, refém de circunstâncias adversas que poderiam fazer você errar uma questão. Nós vamos falar agora, vamos conversar, vamos bater um papo aqui sobre orações subordinadas, tá? A noção de subordinação é um pouco diferente da noção de coordenação. Quando nós falávamos das coordenadas, nós pensávamos ali em orações independentes, em orações autônomas. Aqui nós estamos pensando em orações que são, orações contíguas. Quer dizer, uma desempenha uma relação, uma função sintática, em relação à outra. Quer dizer, elas têm um papel sintático aproximado, um papel sintático semelhante. Perfeito? Nós temos que entender isso porque é super importante. Orações subordinadas. Quando você pensar em subordinada, a primeira coisa que deverá vir à sua mente é essa noção aqui, dependência. Certo? Rolou dependência é a noção então de subordinação, é aquilo que precisamos estudar. Maravilha? Pois bem, vamos então meter bronca no estudo dessas orações subordinadas. Como eu te falei, são aquelas que possuem dependência sintática, mas como essa dependência sintática vai se configurar? De três naturezas, tá? Nós temos aqui, há três naturezas de subordinação. Nós temos a subordinação substantiva. O que é uma subordinação substantiva? Quer dizer que a oração subordinada vai desempenhar o papel sintático que pode ser de um substantivo. E nós temos 6 tipos de oração subordinada substantiva. Então você vai ver ali, por exemplo, que você tem uma oração subordinada substantiva, olha esse nome aqui, subjetiva, certo? Esse é um dos tipos. O que mais? Nós temos lá a objetiva direta, temos a objetiva indireta, vamos ter a completiva nominal, vamos ter a apositiva e nós vamos ter a oração predicativa, certo? Essas são as orações subordinadas substantivas. Uma coisa importante que você vai entender futuramente com a explicação é que as substantivas, quando estiverem desenvolvidas, serão introduzidas por conjunção subordinativa integrante. Esse tipo de coisa já é bem importante mencionar. Depois, as adjetivas. O que é que nós vamos ter aqui? As adjetivas são de 2 tipos. Só 2 tipos. Você tem oração subordinada adjetiva restritiva e você tem oração subordinada adjetiva explicativa. Como fazer a distinção entre esses elementos? É fácil. Nós vamos ver que a pontuação vai ajudar nisso depois. Agora, o interessante é saber que quando elas estiverem desenvolvidas, as orações subordinadas adjetivas serão introduzidas por pronome o quê? Relativo, certo? Pronome relativo que vai introduzir essas orações. E, para finalizar, as adverbiais, tá? A subordinação adverbial. O que é subordinação adverbial? Você vai parar para pensar que é o seguinte, é a subordinação que acontece quando você tem na sentença a circunstância do tipo adverbial. E são 9 tipos de oração subordinada adverbial a depender do sentido da sentença. E aqui nós vamos entender que as desenvolvidas serão introduzidas por conjunção subordinativa adverbial. Pablo, você pode colocar todas as adverbiais aqui agora? Dá para colocar. Vamos lá então. Olha só. Causal, vai ter causal, você vai ter a comparativa, nós temos a condicional, temos a conformativa, a consecutiva, a concessiva, depois a final, depois a proporcional e por fim nós temos a temporal. Essas são as orações que nós precisamos saber analisar, né? As orações subordinadas. E como eu te falei, cara,
Nós temos as desenvolvidas, que são aquelas com o verbo conjugado, que apresentam a conjunção, e nós temos as reduzidas. As reduzidas não apresentam verbo conjugado, o verbo vai estar numa forma nominal. E não vai haver conjunção nem pronome relativo. Beleza? Então tá jóia. Vamos começar o nosso trabalho? Vamos começar aqui com as orações subordinadas substantivas. Eu te falei que elas têm função de substantivo e falei isso aqui, ó. Elas são introduzidas por conjunção subordinativa integrante. Anota! Toda vez que você tiver uma CSI, ela vai te dar o quê? Vai te dar uma pista. Que pista? Lembra, professor, o que é CSI? Conjunção subordinativa integrante, cara. Conjunção subordinativa integrante. Isso aqui nós estudamos demais. Estudamos até sair sangue dos olhos. Você tem que ter estudado isso aí. E que pista é essa? Já para você colocar para facilitar a sua vida. A pista é que você vai ter uma oração subordinada substantiva. Tá? Por isso que tem essa informação aqui, ó. Essa informação do título vem para cá. A pista é: toda vez que você achar uma conjunção subordinativa integrante e ela estiver associada a um verbo, ela vai introduzir oração subordinada substantiva. Você tem que saber fazer essa parada, hein? Tem que saber fazer essa parada. Inclusive, eu acho que o fundamental é você anotar isso em alguma parte aí, tá? Para que você consiga acompanhar, beleza? É CSI, tá? E oração subordinada substantiva. Vamos colocar isso aqui, então. CSI, joga lá que é para você lembrar. CSI leva para quê? Leva para oração subordinada, o quê? Substantiva. Fechou? Então já deixa essa informação aí, cara. Afinal de contas, é isso que vai motivar toda a análise que nós vamos fazer ao longo dessa aula. Então vamos colocar aqui e já vamos fazer essa análise, já vamos colocar esse trabalho. Perfeito? Então, começando aqui, ó. O que eu vou fazer? Atenção, eu vou fazer uma comparação didática entre o período simples, com um verbo só, um núcleo verbal, e o período composto, com mais de um verbo. Para que, nessa comparação didática, você consiga entender a função que eu estou tentando demonstrar. Por exemplo, a oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que dá uma ideia de quê? Ela dá a ideia de que a oração desempenha a função de sujeito. Ou seja, a oração subjetiva funcionará como o sujeito da outra oração. Para isso eu trouxe essa comparação aqui. Vamos lá. É necessário o estudo, tá? Qual é a primeira coisa que você tem que procurar numa sentença para você começar a análise sintática? É o verbo. O verbo está aqui. É o verbo ser. Perfeito? É necessário o estudo. Eu vou te perguntar, cara, na moral, o que é necessário? Você vai me responder, ué, professor, tá na cara? O estudo. Beleza? Então, é necessário o estudo. Você consegue entender que eu posso transferir essa parte da sentença para cá? Consegue, né? Vamos reescrever isso aqui? Vamos lá, então. Olha só. O estudo é necessário. Joia? Agora, vamos lá. O sujeito. Qual é o sujeito desse verbo ser aqui, ó? O que é necessário? O estudo. Conseguiu entender? Esse termo aqui funciona como sujeito. Pronto. Esse aqui é o verbo de ligação e necessário é o quê? É o nosso predicativo do sujeito. Se você sacou essa formulação, tá tranquilo. O que eu vou fazer agora é descer isso para cá, para o período composto. Porque no período simples, você lembra quantos verbos havia? Coloque lá. Havia um verbo. Um verbo. No período composto, coloca lá mais de um verbo. Mais de um verbo. Agora, vamos analisar aqui. É necessário que você estude. Qual a diferença daqui para cá? A diferença daqui para cá? Só a quantidade de verbos. Você para no mesmo lugar. Lembra? Você analisou a oração
corta na conjunção? Cortamos na conjunção. Aí eu tenho aqui a palavra que. Essa palavra aqui, como é que nós vamos classificar? Tenta trocar. Tenta trocar a palavra que por o qual. Deu para trocar? Não deu, né? Então essa palavra aqui que está aqui, meu amigo, é uma conjunção subordinativa integrante. É uma CSI. Conjunção subordinativa integrante. Certo? Agora, o que é que está aqui na informação? Conjunção subordinativa integrante introduz o quê? Oração subordinada substantiva. Não tem erro, cara. Você tem que marcar isso aqui e colocar oração subordinada substantiva. Pronto. Até aqui, se você já fez, eu tô faceiro. Agora, olha essa forma. É necessário. Eu vou te perguntar. Aqui, tem conjunção? Se você fez assim, ó, na cara. Por quê? Porque aqui você tem verbo de ligação mais um adjetivo, que funciona como predicativo do sujeito. Não tem conjunção aqui. Como é que nós chamamos essa oração? Ah, professor, já sei. Oração assindética. Cara, sério, para com isso, está passando vergonha. Por quê? Porque não é oração assindética. Nós não estamos nas coordenadas, nós estamos nas subordinadas. Então aqui o que você tem é oração principal. Agora sim, na oração principal, você analisa, tá, o que você tem para descobrir a função da subordinada. Ó, se você analisar comigo, o verbo ser está aqui, ó, verbo de ligação. Necessário está aqui, predicativo do sujeito. Verbo de ligação, predicativo do sujeito, que você estude é o quê? É o sujeito. É como se fosse nessa frase aqui de cima, ó. É necessário o estudo, é necessário que você estude. Você tem uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Só que o que significa subjetiva? Significa que funciona como sujeito, tá? Professor, existe uma outra maneira de fazer isso? Sim. Sugestão que eu vou te dar, troque a oração introduzida pela conjunção pela palavra isto. E analise a frase. Por exemplo, é necessário isto. Aí você só inverta. Isto é necessário. E faz análise sintática. O fato de você ter uma palavra ou mais de uma palavra desempenhando a mesma função, não vai mudar a função. Pode mudar de um sujeito simples para um sujeito racional, nesse caso. Mas você não muda a função em si. Perfeito? É isso que você tem que ter em mente. Olha outro exemplo aqui. Convém que ela trabalhe. Vou fazer a mesma coisa, agora com outro procedimento. São dois verbos, né? O verbo convir e o verbo trabalhar. Eu vou cortar aqui. Por que neste que? Porque este que é a conjunção subordinativa integrante. Lembra? CSI. E a informação, CSI te dá uma pista. A pista é oração subordinada substantiva. Agora pega o verbo convir, que está aqui. O verbo convir. Está aqui, oração principal. Por quê, professor? Aquilo que convém, convém é um verbo intransitivo. Tá? É um verbo intransitivo, ele não exige complemento. Então, se a banca te disser a oração que ele trabalhe funciona como complemento do verbo convir, aqui, ó, está errado. Não funciona. Está errado. Beleza? Então, o que nós entendemos? Que é hora de trocar esse que ele trabalhe pela palavra isto, para facilitar. Troca lá, ó. Isto. Agora escreva a frase. Veja. Convém isto. Perfeito? Só inverta. Isto convém. O que é que nós temos? O verbo aqui e o sujeito aqui. Você passa sujeito para cá, sujeito para cá, sujeito. Ou seja, oração subordinada substantiva, subjetiva. Oração subordinada substantiva com função de sujeito. Fácil. Fácil demais. Bem tranquilo isso aqui. Então vimos o primeiro tipo de oração subordinada. Cai essa aqui? Cai pra caramba. O que você tem que lembrar, já vou te dar a letra aqui agora, porque eu sou teu brother. Quando você estiver fazendo a prova, pode ser que a banca invente de te perguntar se o verbo convir está no singular porque a oração é sem sujeito. Nada a ver, tem o sujeito. O sujeito é oracional. Se esse é necessário, está no singular no masculino, para concordar com a palavra você. Não,
É porque o sujeito é oracional. Quando o sujeito for oracional, obrigatoriamente o verbo vai ficar no singular. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, como se tiver uma oração subordinada substantiva subjetiva, ou seja, um sujeito oracional, o verbo da outra oração, quero dizer esse aqui, ó, o verbo da oração principal, tá? O verbo da principal obrigatoriamente vai ficar no singular. Beleza? O verbo da oração principal vai ficar no singular. Isso é regra, professor? Sim, é regra. Então tem que tomar cuidado com isso aqui para não comer bola, para não errar a questão, para não errar a análise. Fechou? Olha a próxima. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela vai funcionar como o quê? Como um objeto direto. Vamos pegar aqui. No período simples, Pedro disse algo importante. Vamos para a análise sintática? Você tem o verbo dizer aqui, o verbo transitivo direto. Quem disse? Pedro. Pedro é o sujeito. O que foi que o Pedro disse? Algo importante. Então, esse algo importante aqui é o nosso objeto direto. Percebeu? Eu tenho sujeito, verbo e objeto. Tranquilo? Fácil de entender, né? Agora, olha só. No período composto, nós vamos ter mais de uma oração. Para isso, eu vou ter que transformar esse objeto direto em uma construção oracional. Ou seja, vou ter que meter um verbo aqui no meio. Então, olha só. Pedro disse que entendeu a matéria. Agora eu já vou fazer o seguinte, eu vou contar os verbos. O dizer, o entender. São dois verbos, duas orações, portanto. Aqui eu vou cortar nesse ponto. Por quê, professor? Porque aqui eu quero separar as orações. Aqui eu estava separando só o sujeito e predicado. Aqui eu quero separar as orações. Eu vou ter então, Pedro disse, que é a primeira parte, a oração principal. Pablo, pelo que eu entendi, a oração principal sempre vem antes. Não, nem sempre, tá? Mas em alguns casos vem. E aqui, eu tenho a palavra que. O que é que nós sabemos a respeito da palavra que? Sabemos que essa palavra é uma conjunção subordinativa integrante. Lembra aquilo que você anotou? Manda lá, hein? Anota. Você anotou que esse termo é a conjunção integrante e que a conjunção integrante introduz oração subordinada substantiva. Aí você pôs aqui, oração subordinada substantiva. Perfeito? Se você precisar trocar pela palavra isto, pode trocar. Eu acho que agora não precisa, que já ficou bem fácil, né? Porque está igual a frase de cima. Então, Pedro disse, sujeito, verbo. Essa oração está funcionando como o quê? Não está funcionando como complemento do verbo dizer? Está. Então ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Eu vou chamar a atenção para o seguinte, cara. A banca pode te dizer algo como, veja só para você entender. Pode te dizer alguma coisa como, a oração que entendeu a matéria funciona como complemento da forma verbal disse. Certo? Tá? Por que está certo? Porque o que nós temos aqui? Um verbo transitivo direto e aqui um complemento desse verbo transitivo direto. Ah, Pablo, mas eu achava que poderia... Não ache nada, tá? Não ache nada, não está na hora de achar. Minha mãe tinha um ditado muito importante, que era, não procure chifre em cabeça de cavalo. Tá? Aqui você tem uma relação simples de entender. Sujeito, sujeito, verbo, verbo, objeto, objeto. A diferença é que esse objeto é de caráter nominal, ó, pronome e adjetivo. Esse objeto é de caráter oracional, tem uma oração inteira aqui. E oração inteira, quando eu falo oração inteira, não é oração de rezar. Tipo, Pai Nosso, que não, cara, oração, frase que contém verbo, tá? Saber disso aí já ajuda bastante, já facilita bem o nosso estudo. Fechou? Até aqui tá tranquilo, né? Bem, vamos adiante. Olha só, pega aí para analisar comigo o próximo caso, que é a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Objetiva indireta, ela vai dar uma ideia de quê? Ela vai dar a ideia de que ela funciona como um objeto indireto. Perfeito?
objeto indireto. No período simples, um verbo só. Vamos lá. O governo necessita de novos rumos. Analisando, coloca uma barra aqui e vamos lá. Você tem aqui desse lado, verbo necessitar. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Esse é um verbo transitivo indireto. Perfeito? Porra, por quê, professor? Porque é só você perceber a preposição aqui, ó, saindo diretamente deste verbo. Então eu tenho o governo, que é o sujeito do verbo necessitar. E eu tenho de novos rumos, que é um termo que funciona como objeto indireto, ou complemento verbal indireto, se você preferir, tá? Objeto indireto. Pensa comigo. Tem a preposição, tem um adjetivo, tem um substantivo. Objeto direto simples. Vamos ver como é que eu posso transformar isso aqui numa oração. Eu vou ter que enfiar um verbo aqui e vou ter que colocar o quê? Uma conjunção. Ó, subordinativa integrante. Vamos lá? O governo necessita de que haja manifestações. Separei aqui. Por quê? Porque aqui eu continuo com o necessita, verbo transitivo indireto. Agora, olha o que tem do lado, cara. Olha aqui. Você tem de que. Este de, preposição proveniente desse verbo. A palavra que, conjunção subordinativa integrante. E o macete? Toda CSI te dá uma pista? A pista é oração subordinada substantiva. Agora, ela é uma substantiva o quê? Qual é a função dela? Não está igualzinho aqui em cima, ó. Começando com a preposição saindo do verbo. É super importante você entender isso, é a preposição saindo do verbo. Então você tem aqui uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Isso quer dizer, ela funciona como um tipo de objeto indireto. Que tal? Pavorou ou não? Pavorou, né? É porque isso aqui é simples, cara. Só que como é que você faz? Você compara o período simples ao período composto. Ah, professor, eu queria aquele macete de trocar o verbo, de trocar a conjunção pela palavra isto. Ué, faça. Deixe de ser sem vergonha. Troque ali, ó. O governo necessita disto. Pronto. Você viu que isso aqui é objeto indireto? Viu? Aqui você só coloca oração subordinada substantiva mais objetivo indireto. Pronto. Não tem erro, cara. Não tem erro, não. Isso aqui é fácil de fazer. Ok, já vimos isso. Sem dificuldade, sem problemas. Vamos adiante com o nosso trabalho. Olha só. Completiva nominal. Ela vai ter a função de quê? De um complemento nominal. E você lembra, o complemento nominal é o termo que completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. É um termo de natureza indireta. Professor, como é que eu vou fazer para não confundir com o anterior? Tá? Que era uma objetiva indireta. É fácil, só você não ser burro. Nossa, professor, que grosso! Pare, cara, sem frescura, sem folia. O negócio é o seguinte, o complemento nominal tem que estar associado a substantivo, adjetivo ou advérbio. Ele não está associado a um verbo, como é o caso da objetiva indireta. A objetiva indireta está associada a um objeto indireto, a um verbo transitivo indireto. Tá? Olha aqui. O aluno tem esperanças de aprovação. Tá? Eu separei aqui só para você entender o seguinte. O aluno, sujeito, tem verbo transitivo direto. Daí nós temos esperanças de aprovação. Objeto direto, porque começa aqui, ó, o complemento do verbo sem preposição. O núcleo desse objeto é a palavra esperanças, que é um substantivo abstrato. Entendeu? É um substantivo abstrato. Esse de aprovação que está aqui é o quê? É o termo que está completando o sentido da palavra esperanças. A preposição e o substantivo. É o termo que completa um nome. Isso é um complemento nominal. Beleza? Complemento nominal. Agora, vamos sair daqui para o período composto. No período composto nós vamos ter: o aluno tem esperanças de que a prova seja fácil.
Ó, o que eu vou fazer? Estou achando a preposição aqui e vou dar ó, um corte aqui. Cortei. Então você tem a mesma coisa, ó. O aluno, sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto, beleza? Até o de que a prova seja fácil faz parte desse objeto direto. Só que dentro dele tem uma oração. O que você tem que sacar? Esse o aluno tem esperanças é a oração principal. É a oração principal. A subordinada está aqui. Como é que você sabe que é a subordinada? Cara, fácil. Essa preposição de veio de onde? Da palavra esperanças. Esperanças é um substantivo abstrato. Quem tem esperança de alguma coisa. Eu tenho aqui a palavra que é a conjunção subordinativa integrante. Vamos repassando. Tem a pista, né? Ela introduz uma oração subordinada substantiva. A função não é a mesma função que está aqui em cima, ó. De aprovação, de que a prova seja fácil, Aqui era um complemento nominal. E aqui é um complemento nominal de base verbal, né? Por quê? Porque tem um verbo aqui no meio. Ou seja, oração subordinada substantiva completiva nominal, tá? É esse o nome. É fácil, né, cara? É fácil, tá? Não vai ficar pensando, meu Deus, sabe que difícil que é? Não é difícil. Você precisa identificar esses elementos aqui para não falar besteira, para não falar bobeira. Joia? Vamos lá. Predicativa, agora, tá? A oração predicativa. Porra, se ela é predicativa, ela tem a função de quê? De um predicativo. Que tal? Que descoberta? Então, olha só. O importante é língua portuguesa. Então, eu tenho aqui, ó, um artigo, um adjetivo que virá um substantivo, verbo de ligação e língua portuguesa. Para análise sintática, o importante, sujeito. O verbo de ligação já está aqui, o verbo ser. Língua portuguesa é o quê? É o predicativo do sujeito. Bateu? É o predicativo do sujeito. Muito bem. Eu tenho aqui uma estrutura que é comum da língua. É a estrutura SVLP. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Eu vou passar daqui para cá, fazendo a mesma coisa. Só que eu vou somar um verbo e uma conjunção. Então, olha só. No período composto, nós temos o importante é... Por que estou separando aqui? Porque aqui eu tenho o meu sujeito, aqui o meu verbo de ligação. Isso compõe a minha oração principal. Beleza? Compõe a oração principal. Aí nós temos que você fale a verdade. Essa oração não está vindo depois do verbo de ligação? Perceba, o importante, eu tenho que ter um termo substantivado aqui. Não é importante que, é o importante é. Aqui você tem que tomar cuidado para não confundir lá na frente com as subjetivas, tá? Então, olha só. O importante é que este que é a nossa conjunção subordinativa integrante, certo? Conjunção subordinativa integrante. Que introduz uma oração subordinada substantiva. De que tipo? Vamos pensar? Ela não está dando a mesma ideia de predicativo do sujeito? Está. Oração subordinada substantiva, predicativa. Beleza? Oração subordinada substantiva, predicativa. Fácil, simples, interessante essa aqui, né? Joia, muito boa de entender. Perfeito. Sem grandes problemas aqui. Bem, o que nós vamos fazer agora? Eu terminei a predicativa, que era o tipo 5, falta só um tipo para finalizar. Tipo 6, a apositiva. Então eu vou colocar aqui, ó, tipo 6, apositiva. Quando eu falo de apositiva, quer dizer que ela vai ter a função de um aposto. Ela vai parecer um aposto na sentença. Olha o exemplo. Eu quero apenas isto, o meu cargo. Essa expressão, o meu cargo, é o que significa a palavra isto. E a palavra isto significa o meu cargo. Você lembra o que é esse desenho aqui? Identificação semântica, né? Tem o mesmo significado. Com essa identificação semântica, eu percebo que a expressão o meu cargo é o nosso aposto explicativo, certo?
Isso aqui, ó, sujeito, verbo, objeto direto e o que nós entendemos como o aposto explicativo. Agora, olha a diferença. Daqui para cá, eu vou criar uma oração. Eu vou colocar conjunção e vou colocar verbo. Olha só, eu quero apenas isto, que o cargo seja meu. Então, aconteceu quase a mesma coisa aqui. Só que, na hora de formular o aposto, eu coloquei a palavra que é a nossa conjunção subordinativa integrante, e coloquei o verbo. Beleza? Palavra que mais o verbo. Então, se essa introduz uma oração subordinada substantiva, de que tipo? Do tipo apositiva, certo? Tipo de aposto. Portanto, aqui o que é que nós temos? Nós temos uma oração subordinada substantiva apositiva. Se a banca te disser que é uma oração com função de aposto, certo. Se você quiser colocar o isto, eu quero apenas isto. Tá vendo? Nem sempre dá certo. É um macete, mas eu quero que você saiba na teoria, tá? E, principalmente, você tem que identificar que aqui está a oração principal e aqui a oração subordinada. Joia? Finalizamos as orações subordinadas substantivas desenvolvidas. Pare agora, faça um resumo e só então progrida. Tá joia? Continue estudando. Força, guerreiro!